Imaginar significa construir a obra no laboratório mental, de acordo ou de conformidade com a inteligência e a consciência que temos do projeto em questão. A vontade determina a ação, a inteligência elabora e a imaginação constrói a imagem no campo mental. O perispírito a fotografa e cria as condições para que essa imagem seja telegrafada ao universo físico onde, segundo as predisposições do ser biológico, efetivar-se-ão as ações a benefício dos elementos envolvidos. O ensino universal dos espíritos é a nossa pauta, mas o nosso projeto de hoje começou na live passada, o processo de autocura. Hoje vamos começar a estudá-lo de fato. Na semana passada foi apenas um esclarecimento ou um aquecimento. Então vai ter 5 etapas. A de hoje e mais 4 seguintes, que seria os 4 elementos essenciais. Hoje a introdução para saber o que é e para que serve a bioenergia. Então vamos, bem devagar e compassado, fazermos a leitura da introdução ao processo de autocura. Quando falamos de processo de autocura, é uma coisa. Quando falamos do médico interno, é outra. Por isso que nós dividimos as duas temáticas. Várias lives falando do médico interior, onde ele está, e agora do processo que esse médico executará a benefício dos interessados. Então, a criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. E já vamos parando por aí, porque nós fizemos a leitura a semana passada desse tópico. E vamos ficar só por aqui. A criatura humana. Quem é a criatura humana? Para Joana de Ângeles, o ser humano é um conjunto de experiências que lhe forma o caráter, a personalidade. O ser humano. Para o espírito Kinema, na obra A Gênese, no capítulo 2, no item 27, o homem é um pequeno mundo, esse ser humano, cujo diretor desse pequeno mundo, o homem, é o espírito, a soma de todas as nossas vivências. E o princípio dirigido neste homem é o corpo, que representa para o espírito a sua consciência, ou da qual esse homem faz parte, essa criatura humana. O corpo é a criação do espírito. Ele é um Deus em relação a esse corpo. O espírito sabe o menor movimento de umas partículas do corpo. E o homem, a criatura humana, a personalidade, cuja alma é o centro consciencial, talvez não saiba nem da existência desse ser com quase a idade do universo, que é a síntese de todas as vivências, que já animou todas as formas, desde o princípio inteligente à humanização, ou à forma humana, a caminho da humanização. Porque humano, quando nós falamos o ser humano, é a forma humana. O ser humanizado é Jesus, por exemplo, o protótipo do ser mais humanizado que temos notícia em relação a nós outros. Então, a criatura humana, isso aqui
na personalidade. Não por acaso Emmanuel narra: a saúde humana nunca será o resultado de comprimidos, de anestésicos, de soros ou de uma alimentação artificialíssima. Devemos voltar os nossos olhos para uma terapêutica natural que reside na própria personalidade, na criatura humana, e ao mesmo tempo na natureza que lhe a cerca. Então, a criatura humana, na personalidade atuante, ela possui inexplorados nela valiosos recursos. Recursos esses que aguardam a canalização conveniente. Você sabe o que é canalizar a ação ou canalizar na ação esses recursos? Canalização é quando eu quero, eu sei, eu faço. Todos os poderes da alma resumem-se em 3 palavras, segundo Leon Denis: querer, saber, amar. E querer para o autor é fazer convergir todas as potências do ser, toda a energia, para o alvo que eu quero conduzi-la. Compreender todo o mecanismo e direcioná-lo para esse fim. Conhecer a vontade e saber conduzi-la como gerente da própria mente. E saber conhecer as forças e as leis com as quais eu vou fazer acontecer, com as diretrizes e a matéria-prima. E, acima de tudo, amar, fazer. O amor, como lei, ilumina as potencialidades, centuplica-lhes as possibilidades. E, ao mesmo tempo, a matéria-prima. Isso é canalização. Eu quero, eu conheço a matéria-prima e as diretrizes, e por isso eu faço. Então eu quero, eu sei, eu faço. Entre o que vamos canalizar, entre os recursos que são inexplorados na alma, na criatura humana, a bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades, que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas. Então, entre esses recursos que aguardam a canalização conveniente está a bioenergia. O que é a bioenergia? Um capítulo inteiro do próximo livro foi dedicado somente a ela. O que é, para que serve e como usar. Então, ela é fonte de inexauríveis, de inesgotáveis potencialidades. Que o desconhecimento e, às vezes, a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas, porque eu uso a bioenergia para gerar a vida, para nutrir a vida e para organizar e manter a vida. E ela não é outra senão o amor substância num degrau. Então, antes, o psiquismo divino. Após o psiquismo divino, o éter cósmico. Ou, antes do éter cósmico, o amor substância, a matéria elementar. Depois, o éter cósmico, fluido cósmico, matéria mental. E agora, a transmutação da matéria mental, eu vou construir a bioenergia com os elementos exteriores. Se for de dentro para fora, eu vou usar o meu centro coronário e vou assimilar do cosmos uma porção desta energia cósmica em potencial
o amor substância, ou no estágio que eu estou em condição até o fluido cósmico, e vou transmutá-lo em matéria mental. E ao mesmo tempo trazer do interior ou canalizado de outros seres as diretivas ou diretrizes. Eu trago o pensamento e o energismo para dar forma às figuras da imaginação, colocando em pauta o pensamento como força criativa. E agora eu vou criar o substrato ou a essência base que nós chamamos de bioenergia, que vai gerar os infracorpúsculos, os infrarreinos a partir dos infracorpúsculos. E com esses infracorpúsculos que gerou os infrarreinos, com esses elementos eu vou construir os elementos subatômicos e com eles os subreinos. E a partir desses elementos subatômicos e subreinos, eu vou construir os intrarreinos, os elementos intraatômicos, nêutron, próton, elétron, antes, quarks, mesons, bários, leptons, neutrinos, etc. Nos subreinos. E após o átomo, antes até a energia neutra, chamamos de princípios vitais. Dos infrarreinos até a energia neutra, chamamos de princípios vitais. Princípios vitais que vão gerar prótons, elétrons, construir o hidrogênio simples, por exemplo. Com os átomos atrelados, o fluido vital, que vai nutrir a vida. Elementos atômicos que vão nutrir moléculas, moléculas que vão nutrir células, células que vão nutrir tecidos, e assim por diante. Até a completude do ser biológico. E a energia que vai organizar e manter a vida no ser biológico é a lei na bioenergia. Ela sintetiza a substância que gera, o elemento que nutre e a lei que organiza e mantém. Isto é a bioenergia, que é uma fonte inesgotável a partir de nós e fora de nós. Miramês fala que fora de nós os elementos estão em torno, aguardando as nossas ordens. E dentro, a mesma coisa. Porque um pensamento bem arquitetado nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. E se somos a síntese de todos os reinos conhecidos e desconhecidos, temos em nós, além do reino mineral, vegetal, animal, pré-humano e humano e frações da angelitude, temos antes do reino mineral os intra-reinos, os sub-reinos e os infra-reinos. E tudo isso faz parte de nós. E se nós somos a síntese de tudo isso, a partir de nós, se um pensamento nos coloca em conexão com todas as nossas vivências, eu posso construir a obra a partir do meu próprio patrimônio. Se eu quero, se eu sei, eu faço. Agora, se esse querer é apenas dos lábios, ele desconhece as próprias potências, aí eu vou terceirizar situações. Então, a criatura humana possui inexplorados, valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia é fonte de inexauríveis potencialidades que o desconhecimento e a negligência direcionam em sentido equivocado, malbaratando inconscientemente forças preciosas. Sentido equivocado por quê? A mesma energia que eu uso para benevolência, eu posso usar para maledicência. A mesma que eu uso para amar, eu posso usar para odiar. A mesma energia que eu uso para criar, eu posso usar para destruir. Isso você vai perceber no capítulo 9, que antecede o que nós estamos estudando. Então, a força criadora, ao toque dos pensamentos e das emoções em desalinho, se transforma em destruidora, gerando câncer, por exemplo.
Então, a pessoa que guarda mágoa, ressentimento, que odeia, que usa da maledicência, que quer destruir a vida em qualquer de suas expressões, sem perceber que todo o nosso compromisso é conosco, é com a pacificação de nossa consciência. Não por acaso, à luz das diretrizes da equipe Despertar da Consciência e de nossa própria consciência, estabelecemos como projeto o primeiro passo, o autoexame, o exame de consciência, onde eu vou ser honesto comigo mesmo, com as leis que já estão gravadas em minha consciência. Vou ser honesto comigo mesmo. O que eu era, o que eu sou, o que eu almejo ser. Depois, humilde para reconhecer a minha própria ignorância, para apossar-se de um novo saber. Depois, sinceridade, sou eu que quero colocar a mão na massa, porque sou eu que quero libertar-me das minhas perturbações. E na sequência, fidelidade na aplicação. E onde eu quero aplicar isto? Ser a cada dia mais pacífico diante da ferocidade da vida e das minhas próprias ferocidades, mais sereno diante das perturbações ou provações, na certeza que Deus é a suprema sabedoria, a inegável onipresença e a incomparável onipotência. Mais saudável, e saúde significa obediência às leis e à vida a partir de nós mesmos. E a harmonia. E mais feliz. E felicidade é um estado de consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido. E o dever, como nós já falamos, é a lei da vida. Ele reflete na prática, ou resume na prática, todas as virtudes. Então vamos agora para o segundo parágrafo. Por onde vamos captar, vamos canalizar sequencialmente esse energismo após o mundo mental. Captada pelo perispírito, que conforme a obra A Gênese, com Allan Kardec, eu posso usar a vontade, que é a gerente da mente, o pensamento, que é a capacidade criativa, arrebanhar uma porção de fluidos, qualificá-los com as minhas virtudes, condensá-lo em meu perispírito e construir moléculas saudáveis. Isso tudo está no livro também. Então, captada agora pelo perispírito, nele interfere, porque ele é o veículo de expressão da mente. Então, nele interfere através do campo em que se exterioriza, do campo vibracional que forma a aura das várias camadas somadas do perispírito. Isso vai facultar a renovação das forças que o constitui ou perturbá-las, de acordo com o tipo de descarga que propicia. Então vamos lá outra vez. Então, a criatura humana possui inexplorados valiosos recursos que aguardam a canalização conveniente. E aqui o foco é a bioenergia. Então, nós vamos captar, após o nosso projeto mental, o conhecimento, o discernimento, e agora o uso consciente do pensamento como capacidade criativa, do poder imaginativo mediante o conhecimento, esse discernimento, e eu vou criar a imagem do vir a ser. E se eu sei abrir, folhear, a ler o livro oculto em mim, com quase a idade do universo de experiência, eu vou me conectar com todas as minhas vivências. E ver se eu já não possuo todo esse manancial que, ora, pretendo personificá-lo nos meus veículos de expressão, se já não existe em mim. E
Aprendi isso com Miramês. Quando pedimos socorro a eles, como luminares, a primeira coisa que eles fazem é nos levar ao encontro do nosso patrimônio. E de acordo com a nossa pauta, se já temos nesse patrimônio, nós vamos usar o nosso. Eles vão ajudar-nos com o nosso. Por isso, André Luiz narra em Missionários da Luz, e está aqui também. Podemos ajudar, podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é obrigação de cada qual. O ideal é que cada um torne-se o médico de si mesmo. E é o que eles querem, nos libertar da dependência. Então, nesse sentido, se não encontrarmos em nós, agora consta no segundo livro, a mente tem autorização para buscar fora, em outras fontes. E agora tem uma fonte muito mais ampla, geograficamente falando, fora. Embora Miramês fala que com mais segurança encontramos a mesma energia que está fora no interior de cada ser. Essa fonte inexaurível. Então nós vamos agora captar pelo perispírito e quando começamos a fazer isso, por ocasião dos pensamentos, poder imaginativo, do conhecimento, nós vamos interferir com essa própria diretiva, que nós estamos encarnando novas virtudes para a harmonia, para a pacificação da ferocidade, para a construção da serenidade, e além da harmonia com as leis e com a vida, a edificação da felicidade. Então, captada pelo perispírito, onde o centro frontal aliado à mente e com os demais centros, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, eles adquirem a capacidade para especializar as células perispiríticas, células de energia, e físicas ao extremo daquilo que pretendemos. Então nós vamos captar pelo perispírito e vai interferir nele esse projeto, que é o veículo de expressão da mente, é o primeiro a ser reprogramado, que é ali que está a causa das perturbações. Então, através de quê? Do campo em que se exterioriza, da sua aura, da soma de todas as suas vibrações. Para facultar o quê? Vai facultar a renovação das forças que o constituem, de acordo com o nosso projeto de autocura, de acordo com o tipo da descarga de energia que propicia. Vamos falar só do positivo agora. E prossigamos. Como vamos fazer isso? Como vamos fazer esta captação? Pode-se direcioná-la mediante a oração. Sabemos agora que a oração começa nos nossos desejos, centro laríngeo, na própria alma, e os desejos são alavancas que movem os sentimentos, segundo Emmanuel. E os sentimentos do coração ou do emocional viajam do coração para o cérebro ou do emocional para o mental. E vai transformar-se em pensamentos, em força de atração. Então agora pode-se direcioná-la mediante a oração, que culminou como pensamento e força de atração, que é a lei. Livro dos Espíritos, questão 888A, a dissertação de Kardec, num dado momento. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Lei através da qual Deus governa os mundos. Por que eis toda a lei? Porque Jesus mudou antes de partir. Esquece os 9 ou 10 mandamentos. Um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então, eis toda a lei. Lei através da qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Então, agora, do pensamento, eu formei a lei de atração em mim. Mas no campo mental, a atração é a lei de amor. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Eu estou começando a construir.
Então o pensamento se fez, por isso que Leon Denis, em O Grande Enigma, que está em nosso primeiro livro, ao encontro de nossas mentes, de nossos projetos, esses seres se achegam no ápice de nossa vontade. E nós vamos gravar neles os nossos estados de consciência. Eles vão transformar-se em força de atração. E como eles são princípios inteligentes, e a atração se faz amor. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então agora construímos o pensamento com esses elementos externos e os transformamos outra vez em força de atração e, ao mesmo tempo, na matéria-prima, no amor como substância e como lei para regir a matéria inorgânica. Então pode-se direcioná-la mediante a oração, a concentração, que já falamos, que é concentrar a ação, fazer convergir todas as potências para o alvo que nós queremos atingir. A meditação, já falamos, é medir a ação, como que vai se dar o nosso propósito. E para qualificar tudo isso, os sentimentos bons. Vamos lá. Pode ser uma energia captada pelo perispírito, nele já interferiu, e agora eu quero conduzi-la para o físico. Eu vou direcioná-la com a oração. Hora de ação, oração é força, ação é serviço. A concentração, vou concentrar-me na ação. Vou medir a ação e qualificar tudo isso com sentimentos bons. Então pode-se direcioná-la mediante a oração, a concentração, a meditação e os sentimentos bons. A benefício de quem? A benefício do próximo. Tudo que existe em nós é próximo. Somos a soma de milhares de seres e todos são nossos próximos. Mas imagine que o próximo esteja fora. O próximo, ou com os quais estamos interferindo, nós estamos captando algo que não estaria diretamente aqui na criatura humana, bem como do próprio, de quem está realizando. Vamos trabalhar para auxiliar na recuperação da saúde psicobiofísica, moral e espiritual, saúde interior e a saúde do meio onde estamos. E não só a saúde, para a paz. E paz é um estado de consciência tranquila, à luz do dever fielmente cumprido. Paz, felicidade. Do bem-estar, porque essa consciência tranquila vai me propiciar esse bem-estar, e dos objetivos elevados. O que são objetivos elevados? Aquilo que não visa somente o nosso quadrado. Aquilo que visa o nosso e o bem de todos. Lembra? O bem de todos é o eterno princípio. Então pode-se direcioná-la mediante a oração, a concentração, a meditação e os sentimentos bons a benefício do próximo, bem como do próprio, trabalhando-a para auxiliar na recuperação da saúde, da paz, do bem-estar e dos objetivos elevados. E quer a extensão desses objetivos elevados? Veja. Assim, diante de sofrimentos advindos particularmente de enfermidades psicobiofísicas, morais e espirituais, tudo que contraria a lei de harmonia, deve-se levar em consideração alguns fatores. E os fatores, nós já dizemos, nós vamos repeti-lo. O primeiro fator, observe-se o pensamento. Viu que a oração cria o pensamento. O teor preferencial desse pensamento. Quais os sentimentos que estão qualificando? A fim de que ele irradie energias positivas e saudáveis. O segundo, manter a sintonia mental com a fonte do poder, o Senhor Supremo do Universo. O respeito às leis e à vida em todas as suas expressões.
O terceiro, cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. Quarto e último, canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, a compaixão, a justiça, a equanimidade e a paz. Então, nós vamos usar os pensamentos e as emoções para o amor. Substância, o amor, lei. E fracioná-lo em compaixão para assessorar a lei de justiça, para que seja equânime, sem altos e baixos, e ao mesmo tempo finalizando com a paz. A paciência, ou a ciência da paz, ou a paz de consciência, a tranquilidade interior. Então, pode-se, assim, diante de sofrimentos advindos, particularmente de enfermidade, devem-se levar em consideração alguns fatores, que já falamos, a fim de propiciar-se a autocura, prestando atenção nesses 4 fatores. E por elasticidade de aplicação, já que autoconhecimento eu sei do que sou constituído. Autodescobrimento, sei como eu funciono. Autoamor, autocura. Autorrealização é o que nós vamos agora, por elasticidade, quando necessário, direcioná-los em favor de outros enfermos. Só que nós não vamos direcionar esses recursos em favor de outros enfermos para fazer pelos outros o que cabe a eles realizar. Lembra com André Luiz? Podemos ajudar, podemos esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é função de cada qual. E nós vimos isso aqui, né, no decorrer do início do construtor de si mesmo com André Luiz e com Bezerra de Menezes. Com André Luiz, para ser mais exato, Alexandre e Missionários da Luz, podemos ajudar, socorrer, contribuir, esclarecer. Não é, porém, possível improvisar. Não é possível porque a lei não permite. Não é, porém, possível improvisar recursos, cuja organização é trabalho exclusivo dos interessados, a cada um conforme as suas obras. E ele continua, no plano de nossas atividades, que é o plano espiritual, a 4ª dimensão, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. Tudo que eles forem usar, eles têm lá à disposição, é de natureza exterior. A cura interior somente com a transformação moral, ou a transformação da causa. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo, principalmente se está enfermo da alma. Sabe o que é a enfermidade da alma? Quando eu uso da maledicência para construir perturbações no meu universo, estados ou processos cancerígenos. Como eu já disse a vocês, eu passei por 16 processos cancerígenos e nunca afirmamos que tivemos um câncer no físico, embora todos os característicos dele eclodiu em certas áreas do físico. O câncer é um bacilo psíquico, tristezas e vários desatinos, dentre eles mágoa, ressentimentos, ódio, maledicência e outros. Então, aquele que calunia, aquele que ofende, aquele que guarda mágoa, está doente da alma. E é questão de tempo para estar doente também do corpo. E foi o nosso caso no uso da maledicência. E na sequência,
Bezerra de Menezes assim pronuncia após ler mais um pedacinho com André Luiz. Todos somos herdeiros de um Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma e destrói. E nós, por nossa vez, diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, que é a bioenergia, como nós falamos, um deles, estamos criando, renovando, no caso aqui renovou o universo perispiritual, depois o físico, aprimorando ou destruindo alguma coisa, de acordo com a qualidade da onda vibracional. E Bezerra de Menezes, na obra A Cura pelo Amor, André Luiz, Chico Xavier, A Cura pelo Amor, Bezerra de Menezes e Sidney Carvalho. Então, o ser humano precisa entender urgentemente que a cura de seus males não está fundamentada no auxílio externo que possa receber de seus irmãos de jornada, encarnados, desencarnados ou cósmicos, mas sim na quantidade e qualidade de amor que consiga movimentar-se em prol de si mesmo. Como co-criadores, como filhos incumbidos de manifestar o poder criador pela eternidade, todos os seres têm dentro de si uma fonte inesgotável de energia amor, que é a energia base. O amor substância, que se transforma em éter cósmico, que se transmuta-se em fluido cósmico e depois em matéria mental, em bioenergia. E aí começa a história que falamos.